E aí, Edu, tudo bem? Tudo bom? Bora para mais um Conexão ASEAN? Mais um Conexão Ocean. E Bora. hoje estamos com uma convidada especial, a Fabiana Albano, que é engenheira civil, pós-graduada em avaliações e perícias, pós-graduada em propriedade intelectual e direito da inovação. Está cursando mestrado em habitação. A Fabiana, que é diretora do Instituto Brasileiro de Perícias de São Paulo, IBAP, e conselheira do CREA São Paulo e conselheira adjunta da ABNT. Parceira de conselheiro lá no CREA São Paulo. E aí, Fabi, tudo bem? Tudo bom? Como é que vocês estão? Estou muito feliz de estar aqui com vocês, Que legal. falando de um assunto que eu amo. Então, estou muito satisfeita de estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite. Joia. Diz aí, Fabi, como é que começou a engenharia para você? Conta pra gente como é que foi essa trajetória aí. Olha, para falar a verdade, eu sempre fui engenheira. Mas, desde pequena, sempre me falaram que eu tinha que ser médica. Então, Nossa. na verdade, quando chegou na hora de prestar o vestibular, que eu tava na Bahia, meu pai foi fazer minha inscrição e ele me inscreveu em medicina. E quando eu voltei, foi um pouco decepcionante para ele. Porque eu falei, então, eu não quero fazer medicina, eu quero fazer engenharia. E aí ele me deu força, ao mesmo tempo ficou um pouco tenso, porque eu estou formada há 20... Me formei em 2001, então estou formada há 22 anos, esse ano eu faço, né? Então, para ele foi um impacto, porque ele nunca imaginou. Ele sempre me direcionou para a área de medicina e, de repente, ele descobriu que... Seu pai era médico? Não. Ah. Na minha família, a primeira a se formar foi minha irmã, se formou em produção editorial. E eu fui a segunda, então tinha uma expectativa. Que geralmente na família acontece isso, né? Quando você tem um pai, mãe, médico, a pressão é maior para que seja médico também, Cara, né? eu queria muito ter tido engenheiro na minha família. Verdade. Olha, ia ser assim, é o que eu falo, né? E aí os nossos filhos a gente espera que siga para que continue. E os meus não seguiram mais. Então, isso tudo é muito de cada um mesmo, né? Com certeza. O meu mesmo não tem nada de... Não quer fazer dinheiro. Não, tá né? nem aí, não. Verdade. E você, como é que foi para você a faculdade de engenharia civil? Você achou que foi tranquilo? Era aquilo que você queria mesmo? Quando você entrou, você falou, meu, é isso mesmo que eu quero. Quando eu fui na faculdade, porque eu queria conhecer as faculdades... Você fez na Mauá aqui, né? Fiz na Mauá. Eu me apaixonei pela Mauá quando eu fui lá. Também? Aí eu falei, eu quero entrar nessa faculdade. Eu cheguei a estudar 15 dias na manhã. Olha. Eu cheguei a prestar a Federal de São Carlos. Na primeira fase, eu fui para a segunda fase, mas aí saiu o resultado da Mauá e eu nem voltei para a segunda fase. Legal. Porque eu já queria a Mauá e até hoje eu tenho muito orgulho da faculdade que eu fiz. Gostei demais. Bacana. E não foi fácil, porque é uma faculdade particular, né? Sim. E o primeiro ano meu pai conseguiu tocar as mensalidades, mas aí no segundo já ele teve um problema financeiro e eu ia ter que sair da faculdade. E graças a Deus eu consegui um crédito educativo. Fantástico. E eu pagava, é um crédito da própria faculdade. Então a gente pagava 10% da mensalidade e eu passei a pagar depois de formada. Um ano depois de formada, eu passei a pagar para alguém que estava fazendo o mesmo que eu fiz durante a faculdade. Fantástico. Que legal. E isso viabilizou, graças a Deus. E foi difícil? Você, como mulher, engenharia civil, Mauá, que é uma faculdade Então, eu que sou... tem... Então, mas é que eu sou dessas que gosta do que é difícil, né? Quando vê que é difícil, fala, agora eu vou. Isso desde o colegial, que eu fiz um colégio lá de padre, e eu não queria fazer lá. E quando eu fiz o vestibulinho, que fala, né? O padre chamou meu pai e falou, olha, não vai conseguir acompanhar. Quando ele falou isso, aí que eu quis. Aí não repeti, passei direto, graças a Deus. Mas a faculdade é a mesma coisa, né? Não tinha muitas mulheres. A civil até que tinha um pouco mais do que a mecânica, a elétrica, né? Que é um público mais masculino que a civil até, pelo menos na graduação. E, para mim, olha, fiz muitos amigos. Tenho amigos de lá até hoje, de grupo de WhatsApp que a gente tem mais de 30 pessoas. Então... Foi gostoso a minha fase de faculdade. E saindo da faculdade, você encontrou dificuldades no mercado de trabalho? Ou não? Foi tranquilo para você? Tranquilo nunca, né? Mas assim, quando eu estava na faculdade, no 5º ano, eu estava fazendo estágio na Senec, que era uma empresa do Grupo Camargo Correia. Eu fazia cálculo estrutural de hidrelétrica, que eu também adorava.
Mas aí eu já tinha planos de casar, porque eu estava com o pai dos meus filhos já desde os 18, 19 anos, e eu estava me formando com 24, a gente já queria casar. E no Senec era bem puxado, tinha que ficar final de semana, ficar feriado. No 5º ano da faculdade, que eu estava no estágio, eu fui para o IBAP fazer curso de perícia. Porque na faculdade, um professor da aula de Direito, que é uma aula assim, bem superficial de Direito que a gente tem, né, na engenharia, ele comentou que existia o IBAP, que existia esse mercado, e aí eu fiquei assim, bem interessada. Falei, poxa, isso aí acho que é para mim. E quando eu me formei, eu fui efetivada no Senec, mas eu já estava no IBAP, eu já queria fazer perícia e avaliação. E aí eu casei e engravidei. Aí saí do Senec, porque não tinha como continuar ali. E não voltei mais para a carteira registrada. Fui fazer perícia, porque aí no IBAP, durante os cursos que eu estava fazendo, eu conheci a Andréia, que hoje é a atual presidente do IBAP São Paulo, e fui trabalhar com ela. Então, ela me levava nas vistorias, me levava para os fóruns, e eu comecei a ver como é que aquilo funcionava. Me habilitei no fórum mais próximo da minha casa, que na época eu morava no Tatuapé. E aí, depois de 1 ano, eu já estava sendo nomeada e eu engravidei de novo, porque eu tenho 2 filhos, né? E aí eu já passei a fazer os meus trabalhos e a gente, até hoje, a gente está em parceria, assim. Já viramos grandes amigas, né? Muitos anos já também que a gente se conhece. Mas aí ela seguiu a carreira dela, eu a minha, mas a gente sempre juntas, inclusive no IBAP. Bacana. Então, praticamente sua vida profissional inteira foi com perícias e avaliações. Foi. Olha, eu me formei, eu estava na parte estrutural, né, de cálculo de estruturas, mas aí eu já fui me especializar em perícias e avaliações. Tá. E nessa sua trajetória de perícia, o que foi assim mais absurdo que você viu em relação à engenharia ou à falta de engenharia? Uma coisa que eu vejo desde o início da carreira de perita, e hoje ainda, e é uma coisa assim gritante, é a falta de cuidado que as pessoas têm com o próprio imóvel. Né? Tanto condomínios quanto imóveis, né, unidades isoladas, as pessoas não fazem absolutamente nenhuma manutenção em nada. Elas acham que... Até esses dias eu ouvi no congresso que eu fui de Bradim, ele falou... uma palestrante falou, olha, solidez e segurança é para vocês, porque para nós o imóvel nunca é sólido, ele balança, né, ele trepida, e as pessoas acham que essa palavra é sólido, né, solidez e segurança, não precisa fazer nada, é uma pedra, é eterno. E os grandes problemas de perícia que eu vejo estão na falta de cuidado, na falta de manutenção periódica, né? Lógico que a gente vê muito problema construtivo, problema de mão de obra, de material, mas a esmagadora maioria é a falta de cuidado, a falta de manutenção com o próprio imóvel. Que coisa, essa eu não esperava, viu? Inclusive tem um movimento, né? Não, eu percebo isso também. Eu atuo também na área de perícia, tá? Legal. Tem que ir pro IBAP, hein? Vou. Chamei. Ele já falou pra mim. Ele falou, quando a Fabiana Aproveita vier hoje. aqui, quando a Fabiana vier aqui, ó, você já vai lá, ela vai dar ficha lá pra você filiar lá no IBAP. Exatamente. Sim, eu já vou pegar você aqui depois no final e vamos resolver isso. Já. Eu vejo isso também, não posso falar, né, onde que é, mas eu já vi prédios grandes que eu fui fazer, assim, prédios que são voltados principalmente para educação, e às vezes governamental, às vezes não é governamental. O prédio tem 40 anos, você vê a falta de manutenção mesmo. Não passa uma falta pintura. De manutenção. Não faz uma pintura Aí externa. você vê, por exemplo, a armadura de ferro exposta na parede. Por quê? Porque ali descascou uma vez, nunca mais ninguém pôs nada. Começou o problema e, assim, se você não cessa o problema, ele escala. Exato. Né? Somente oxidação, o negócio vai embora. Eu vejo que a falta de manutenção é grande, mas eu acho que nos últimos anos, não sei se você vai concordar comigo, eu queria a sua opinião sobre isso. A gente tem visto muitos prédios, principalmente os prédios residenciais, com vícios de construção. Você tem visto isso ou não? Como é que... Então, existem muitos problemas, né, de anomalias construtivas, de fato.
eu vejo mais problemas de manutenção, inclusive nesses Minha Casa Minha Vida e tal, né? Que é uma construção econômica, então tem menos recursos, eles utilizam um material de um padrão um pouco mais baixo, um pouco não, bem mais baixo, né? Que são aonde se requerem mais ainda manutenção, né? Por ter uma qualidade um pouco inferior, exige um cuidado maior, mas tem sim problema construtivo também dos construtores, né? A gente vê bastante também problema de compatibilização de projeto, e aí chega na obra, tá de um jeito, outro do outro, o cara da obra faz do jeito que ele acha que tem que fazer. E muitas vezes não respeitam as normas, né? Espaçamentos mínimos. Exatamente. A gente tem um caso por aqui, eu também não vou citar onde é. Olha só, o construtor fez o prédio, ele fez o cabeamento elétrico da entrada até os medidores individuais e depois nos quadros dos apartamentos. Usou um cabo que a norma determinaria que seria um cabo pelo menos 2 vezes maior. Houve um laudo pericial, ok. O juiz entendeu, igualmente teve digamos assim, uma pessoa contratada do construtor que disse que não precisava seguir a norma. E o juiz entendeu que sim, que a norma era só orientação. E aí, onde que está o erro? Então, na verdade, existe uma tendência aí de alguns juristas que acham que a norma não é obrigatória. E, de fato, no Código está escrito, né, que no Código de Defesa do Consumidor, que as normas são, sim, obrigatórias. As normas, se não tiver brasileira, inclusive internacional, né, e para a defesa do consumidor. E a norma, ela existe e ela é necessária, né? Porque como que é feita a norma técnica? Eu participo muito de Você é conselheira do IPT, né? Da BNT. É a BNT. Mas eu participo muito das comissões de estudo, né? E como que é feita a norma técnica? Na verdade, é feito um texto base, se ela ainda não existe, contratado pelas pessoas do setor mesmo, um especialista para começar aquele texto base, e isso é desenvolvido em reuniões periódicas, né? Mensais, dependendo do coordenador da norma. E as pessoas que participam daquela norma são pessoas do mercado. Tem 3 tipos, né, de participação, que é o consumidor, o produtor e o neutro. O consumidor entra o Procon, entra a Caixa Econômica, né? Como produtor, os incorporadores, as construtoras, as entidades que representam, Sinduscon. Usinas. Usina de aço, concreto. Então, entra também, mas como produtor, né? E tem o neutro, que são os conselhos, o CREA, eventualmente algum outro conselho que tem interesse de técnicos ou algum outro, que são o IBAP, quando participa também é neutro, né? As entidades são neutras. Então, a gente tem uma participação de todos os interessados naquele assunto. E aí se cria, não diria um consenso, porque muitas vezes entra para votação, né? Quando tem alguma discordância de alguma coisa, é feita uma votação e visto... Mas é difícil ter votação. Normalmente existe uma discussão longa para que as pessoas acabem entrando em consenso, ou pelo menos um cede um pouco, outro cede um pouco, e acaba chegando num texto intermediário. Então, assim, a norma, ela normalmente é produzida por todos os interessados e por especialistas. E não é só não é texto, né? Tem toda a parte técnica também de Sim. testagem, de Sim. avaliação, de se aquilo realmente é... Concreto agora, 2018, 2023, agora lançou a nova... A 6118 foi, acho que 6118. recentemente. Exato, eu estava olhando, eles mudaram conceitualmente, por exemplo, quando você tem pilar, o funcionamento no entorno do pilar mudou ali alguma formulação e tal. Não, e tem Existe os toda a ensaios, academia né? Existe também todos os participa, né? ensaios, avaliações, ensaios laboratoriais, tudo para comprovar que aquela norma é a correta, né? Que ela está certa. Isso. E a norma, ela sofre mudanças, ela sofre revisões. E é bom que isso aconteça, né? Porque a gente vai mudando as técnicas, vai aprimorando materiais. Sim. Então, a gente tem que ir adaptando as normas e as exigências do mercado às novas realidades, né? Verdade. Hoje você tem Algum um aço sinistro.
Hoje você tem na construção um aço mais leve que há 50 anos atrás e mais resistente. Então, Então a norma tem que se adaptar a e aí isso. vai fazendo novos testes. E interessante que nem a norma de garantias, que foi também lançada recentemente, ainda nem entrou em vigor, porque só entra 6 meses depois da publicação, então vai entrar em junho. Ela tinha lá na comissão representantes de associação de vidros, de esquadrias, de coisas assim que você fala, poxa, Todo mundo tem interesse, né? É alguma todo mundo ramificação tem essa da interesse. 15535? Ela tem alguma relação? Não. Não, a 15, diz a de desempenho, É. a 15575. Esse 15 que... Desempenho é outra coisa. Ele vai mais para aquela exigência de durante a vida útil, qual seria o Durabilidade. desempenho. A de garantias é com relação àquela responsabilidade objetiva do construtor, que é aquele prazo de 3, 5 anos que você não precisa, na verdade, não precisa ter aquela prova de que houve um problema. É feita a troca imediata, vamos dizer. Ok. Né? Ou a solução imediata, porque é responsabilidade objetiva. E aí lá a gente tinha esses responsáveis específicos de cada matéria, sabe? E com material vasto de pesquisa. Então a norma não é que caiu aqueles 3 anos porque alguém achou que tinha que ser 3 anos. Né? É bem interessante. Não, e uma norma leva no mínimo 2 anos, né, para ser publicada, A de né? garantia foi um pouquinho menos, porque foi feito um estudo antes de começar a comissão de estudos, foi feito esse texto base. Entendi. Então, ela tinha uma necessidade mesmo, o setor estava precisando muito dessa norma. Tanto para os peritos também, né? Ó, você falou uma coisa aí, garantia de 5 anos. Então, vamos lá, para aquele nosso ouvinte que não é engenheiro, que acabou de comprar um apartamento, então ele comprou um apartamento lá que tem 8 anos. E aconteceu descobriram um problema no apartamento que era um vício construtivo. Vale entrar pedir um laudo de uma perícia e entrar contra a construtora ou não? Já acabou a garantia, já era. Não, olha, eu acho que sempre vale chamar um engenheiro, né? É o que eu falo, não é nem o pedreiro do seu cunhado, né? Chame um engenheiro. Ele vai olhar com um olhar técnico. Aí primeira coisa, ele vai verificar qual é o tipo de problema que você tem. Se esse problema resulta também em algum problema posterior de segurança para edificação, se é um problema que tem que ser corrigido rápido, porque realmente ele escala, que era aquilo que a gente estava falando, né? Que o problema que não é resolvido de imediato, se esperar por um tempo curto, ele já dobra o problema, né? Mas sempre vale a pena... assim, esse prazo de 5 anos do construtor é aquele prazo que ele tem que cumprir, segundo o Código de Processo Civil, com a responsabilidade objetiva. Né? Explica pra gente, responsabilidade objetiva, só para entender. O que é? É um termo um pouco jurídico, né? Que eu nem queria muito entrar em termos jurídicos, porque não sou advogada, não quero aqui entrar na seara de outra especialidade. Mas que se o telhado vazar em 5 anos, tem que arrumar. É isso. Sabe aquela coisa de você compra uma TV, ela tem 1 ano de garantia? Sim. Se der problema, tem que trocar a TV, né? Então 5 anos, telhado vazou, você vai ter que arrumar. No Código Civil, no Código de Processo Civil, aliás, no Código Civil, né? Que tem aquele prazo de 5 anos. Só que esse prazo de 5 anos, ele também... quando chega no 4º ano, 364 dias, né? Que aí o condomínio, o proprietário, resolve fazer um laudo e levantar todos os problemas e corre para protocolar isso. De fato, existe um prazo que a demanda dele vai ser atendida de uma maneira no judiciário que é diferente do pós 5 anos. Porque pós 5 anos, acho que é mais moroso, né? Durante aqueles 5 anos, você tem uma resposta mais rápida por parte do judiciário com o construtor. Mas o construtor, ele continua responsável por aquele imóvel depois dos 5 anos. Sim. Né? Principalmente, por exemplo, concreto eu vejo, eu já peguei alguns prédios que depois de uns anos, problemas de recalque, né? Diferencial. E aí, como é que... Aí é falta de manutenção? Não é falta de manutenção do condomínio, do prédio. Aí é um problema de solo, né? É o que a gente chama de problema endógeno. Que ou é um problema é uma anomalia endógena, ou é um problema de projeto, né?
ou é um problema de material mal especificado, ou é um problema de mão de obra, é um problema de quando nasceu o imóvel. Né? Então, a gente chama de anomalia endógena, que vem do projeto, da construção. E, realmente, se for comprovada a responsabilidade daquele recalque, porque vai para a perícia no judiciário, né? Se for comprovado que aquele recalque é problema de projeto, problema de mão de obra ou problema de material, é responsabilidade do construtor, sim. Deixa eu te contar, eu fiz uma perícia uma vez, num prédio, não posso falar também, acho que mas é prédio aqui em Mauá, que, assim, eles tinham um problema com uma rachadura aparecendo assim, no azulejo, né, numa parte de baixo do prédio, no subsolo, em 45 graus, de fora a fora, né, na parede. Aí eu pedi para a pessoa, né, vi que o azulejo rachadinho, falei, quebra tudo e tira. Eles quebraram tudo, tiraram. Quando tiraram, tinha uma rachadura enorme com espuma expansiva já dentro da rachadura. Nossa! Ou seja, quando o construtor fez, ele já viu que estava rachado, ele já foi, jogou a espuma expansiva e cobriu com azulejo. Que beleza, né? Que coisa bem feita, né? E outro que eu já peguei é quando o cara tem um problema no subsolo, com a garagem, com aquelas paredes úmidas, porque tem solo do outro lado. Então, aquela umidade. Aí eu fui num prédio, o cara falou, não, nós acabamos com o problema da umidade aqui. Eu falei, que legal, o que vocês fizeram? Nós construímos uma parede na frente. Já vi também. Aí eles esconderam a parede úmida atrás. Na verdade, assim, problema de cortina, de subsolo, a gente vê muito. Né? Dificilmente você entra no subsolo de um condomínio que não tenha, tenha cortina e que não tenha nenhum tipo de umidade. Mas isso acontece porque, às vezes, a gente precisa que aquela água seja drenada. Sim. Então, não foi feito o dreno da forma correta. Exato. E a água procura o caminho. Sim. Né? Então, assim, para fazer cortina, tem que fazer o dreno, tem que fazer a impermeabilização, para que não dê esse problema, né? Mas é um problema bastante recorrente mesmo. Quando eu vou, que eu vejo, eu já pergunto, tem projeto? Tem. Que tem sorte. Dreno? Tem. Se é ok. Aí eu olho. Se não tiver... Já não tem o que fazer. E precisa ver se também foi bem dimensionado, porque muitas vezes eles colocam drenos. E você já chegou em algum lugar que você viu alguma coisa, você falou, meu Deus, o que fizeram aqui? Vários, né? Imagina. Esse caso que você contou, até queria voltar nesse assunto, porque assim, apareceu uma trinca lá, achou. Foi um recalque ou foi uma acomodação do solo, que realmente não ia causar problema posterior? Porque se acomodou e aquela movimentação cessou. Mas, com certeza, não é com espuma expansiva que você vai resolver o problema, porque senão aquilo vai continuar, né? Até termicamente movimentando. Mas já vi casos, assim, bem interessantes de... inclusive, tem um caso que eu apresento numa palestra, que é de uma colega minha, Flávia, que ela me mandou a foto, que eu acho sensacional, que começou a aparecer rachaduras, né, a 45 graus, próximo do nível do térreo, né? E, inclusive, eram trincas passantes. Então, você via tanto externamente quanto internamente. Falou, pô, será que isso aí teve algum recalque? Vamos... Aí ela mandou fazer a escavação. Quando olhou, eles não tinham executado a fundação. Tinha lá, não tinha feito a estaca. Assim, é um negócio que tinha. E não tinha estaca? Não tinha executado. E aí, é lógico, a edificação vai falar, estou com um problema. E como é que ela fala, estou com um problema? Trincas, rachaduras, umidade, né? E, assim, coisas interessantes acontecem, né? Nós tivemos, a gente vê aí alguns casos, não são muitos, graças a Deus, né? Que nem teve um prédio na Praia Grande, né? Que ele cedeu uma parte, né? Ele cedeu, acho que todas as varandas, né? Na Praia Grande foi? Não lembro. Praia Grande, se eu não me engano. Como é que o IBAP atua? Vocês atuam nessa parte de... Tem uma parte de fiscalização? Não. É só... Vocês só atuam na parte de formação. O IBAP é um instituto sem fins lucrativos que é focado em estudos, pesquisas, cursos, palestras, workshops, né? Então, assim, a pessoa vem participar do IBAP, por quê? Porque ela quer se especializar, ela quer estar sempre atualizada, né? Então, a gente faz os cursos, as palestras, tem palestra até gratuita, mensal, e participa das câmaras técnicas. As câmaras técnicas no IBAP são 5. Tem segurança do trabalho, inspeção predial, perícia, avaliação e ambiental.
Então, você pode escolher participar, são reuniões mensais, gratuitas também, com especialistas da área, que estamos desenvolvendo sempre algum estudo, alguma norma do IBAP, ou desenvolvendo alguma coisa para realizar um evento, sempre dentro das câmaras. Então, o IBAP ele é focado no desenvolvimento profissional mesmo, e no desenvolvimento das matérias específicas à perícia, né? A fiscalização fica para o CREA, né? Que é um conselho fiscalizador. Boa, eu queria entrar naquela questão da perícia. Vamos supor que sou construtor e aí eu vou começar um prédio. Aí eu ouvi falar que existe laudo que você pode fazer, porque quando você termina o prédio, o vizinho reclamou do que foi feito ou não. Explica pra gente, Fabi, como é que é esse processo? Existe um trabalho do perito que é feito antes do início das construções, né? Que é contratado pelo incorporador ou pelo construtor para fazer o que a gente chama de vistoria de vizinhança. É essa que você está se referindo, Sim. provavelmente. Que é a famosa ad perpetuam rei memoriam. Nossa, olha, escreve o nome. É a Tá, vou vistoria, anotar isso aqui. vistoria cautelar de vizinhança, que a gente chama, né? O que acontece? Você vai construir ali, você vai usar equipamentos pesados, você vai fazer uma movimentação de solo. E você tem os vizinhos que estão ali já consolidados e tocando a vida em frente. Você vai chegar, você vai mudar a dinâmica um pouco, né, da região, até porque vai passar caminhão. E você quer, como um bom construtor, você se preocupa com os problemas que alguém possa ter com você e os problemas que você possa vir a ter com os outros. No futuro. Né? A vistoria cautelar é uma vistoria que você traça uma região de interesse, de influência da sua obra, do seu canteiro. E aí você faz as vistorias em cada um dos imóveis para registrar quais as anomalias que já existem e qual o estado do imóvel naquela data. Por quê? Se posterior ao início da obra aparecer algum problema e aquele vizinho vier falar com você porque apareceu um problema, você tem como ver como era antes. Será que aquele problema já era existente? Será que já existia algum problema que culminou naquele outro? Né? Porque muitas vezes você tem um problema pequeno no imóvel e aí você vai fazer a sua obra. Aquele problema pequeno, quando não é resolvido, Se transforma num grande. Exatamente. E não necessariamente esse problema grande tem a ver com a sua obra. Então, a vistoria cautelar de vizinhança, ela é necessária para que os construtores se previnam, né? E é bom para os vizinhos também, né? Porque, nesse momento, a gente registra o estado do imóvel e, se de fato houver uma interferência da obra naquele imóvel, aquele proprietário vizinho também tem como provar. Isso, no caso de não ter sido feito o laudo cautelar, né? E provavelmente, se o vizinho pode ele contratar um engenheiro, pedir o laudo e entrar contra a construtora também. Sim, pode. A gente não vai ter o registro anterior de como era antes da obra, mas a gente pode fazer um trabalho de investigação e descobrir o que causou aquele problema e se eventualmente foi de fato a obra do construtor. Eu falo né? que o perito, ele é quase um CSI, né? É muito engraçado, né? Eu fui chamado para fazer uma perícia porque o vizinho estava construindo a casa dele, estava fazendo uma piscina, ele foi e tinha um muro de divisa. Ele foi tirando terra. Beleza, tirou quase rente ao muro para poder fazer a piscina mais perto do muro, né? Do outro vizinho. E o que aconteceu? Deu uma chuva forte, o muro do vizinho caiu. Claro. Por esse lado. Aí me chamaram lá para fazer a perícia. Aí a mulher queria que pagasse a casa inteira dela. Uau. Porque tava toda rachada a casa dela. Aí o piso rachado, tudo. E eu mostrei lá para o pessoal que que era pré-existente, porque tinha nas rachaduras mato crescendo, já verdinho, gente, bonitinho, há muito tempo, pelo de cachorro. Tinha tanta coisa naquela rachadura, porque foi assim, o muro caiu na sexta. Eu fui na segunda. Não de tinha sexta como. para segunda não dava para crescer o matinho. Não. Infelizmente... E ela queria que pagasse a casa inteira, que todas as rachaduras foi causado pelo muro que caiu. Nos processos judiciais a gente vê isso também. Muitas vezes tem um problema que foi causado pela obra e a Sim, pessoa sim. extrapola aquele problema. Ela já aproveita Já estamos brigando, o que vier é lucro, né? Infelizmente, porque... Mas para isso existem nós, peritos. Exato. Para que a justiça seja devidamente feita. Quando um construtor que eu conheço vai começar uma obra, eu pergunto, e aí, já fez o cautelar? Ah, não, para que eu vou fazer? Bom, primeiro porque você pode se preservar.
Segundo, que você pode tirar uma oportunidade de alguém que reformou uma casa inteira. Se você não faz, a chance de você reformar uma casa inteira é muito grande. Sobe Né? a chance. Então, é grande. É isso. Acho que o laudo cautelar, como você muito bem explicou aí, para os nossos E aí mesmo. que acompanham, entender que é técnico e é de preservação, tanto E sua quanto do Uma seu coisa vizinho. importante da gente falar do laudo cautelar, ele não é um relatório fotográfico. Né? Um relatório fotográfico, ele vai tirar foto, cola, acabou. Não, tem que ter um olhar técnico, né? Indicação. Então, assim, até a descrição daquela anomalia, você tem que fazer com um viés técnico. Sim. Né? Porque senão não precisa de engenheiro. Exato. Né? O próprio construtor vai lá e tira as fotos e pronto. Mas não é assim o laudo cautelar. Então, eu queria entrar nesse nível também de você falar o texto técnico, né? Porque o que acontece? O que eu já vi isso, e eu não sei se você já viu isso. Quando você vai com esse texto muito técnico para o juiz, ele também não entende. Sim. E ele quer que uma linguagem mais fácil. Isso é verdade também? Na verdade, o perito judicial, que é o que vai atender ao juiz, aos assistentes, aos advogados, né, das partes, ele tem que ser técnico, porém didático. Né? Então, você tem que explicar, muitas vezes, fazer um croquis, colocar legenda, diferenciar com cores, colocar setas. Isso é ser didático. Agora, você colocar uma foto com uma trinca e falar trinca na legenda, não adianta nada. Então, você tem que ter esse olhar de macro para o micro, né? E descrevendo até chegar na anomalia em si e usar esses artifícios. Indicações, colorir, escala, colorir, indicar com seta. É, e porque sempre muitas vezes quem vai julgar, né? Qual parte está certa, né? Quem vai julgar numa perícia, vai ler aquele relatório, é um leigo, né? Na engenharia, Na né? engenharia É um leigo verdade. na engenharia. Eu costumo dizer o seguinte, o laudo ele tem que ser técnico, ele tem que usar as nossas palavras mesmo, porém, você tem que explicar. Eu sei porque a primeira vez que eu fiz uma assistência judicial, né, para um dos lados, o advogado pegou meu laudo para ler e falou, cara, eu não entendi nada que você escreveu. Aí eu tive que refazer, aí eu coloquei tudo explicando. Às vezes você tem que pôr um rodapé. Exatamente. E é importante falar que perito, engenheiro, não responsabiliza. A gente não indica culpa, né? A gente indica só a parte técnica. Sim. Olha, isso aconteceu por causa disso, disso e disso. Não fizeram isso, isso e isso. Quem deveria ter feito é fulano. Ponto. Morreu. Quem vai falar, então, o fulano tem que indenizar ciclano? Sim. Não é o perito. Né? A gente coloca o caminho técnico. Na verdade, a gente deixa a bola quicando e o juiz chuta. Perfeito. Não chute pro gol. Né? Não aponte indique. culpado, né? Não fale que a culpa ou a responsabilidade é de um ou de outro. Isso quem faz é o magistrado, né? Tipo assim, um carro... Você deve colocar gasolina, o carro parou porque houve a falta de combustível, morreu. Quem não colocou é outra situação. Perfeito. Exatamente. Você sabe que, falando dessa questão técnica para os advogados, é muito complicado. Eu participei de uma audiência uma vez, que, às vezes o perito é chamado em audiência para tirar algumas dúvidas, né? Mas não era de perícia construtiva, era de avaliação de imóvel. E o advogado perguntava, não, mas por que você usou isso? Aí você tem que explicar a parte técnica e eles não têm paciência de te ouvir, porque para eles aquilo é muito chato. E aí eu tive que falar, olha, desculpa, mas se eu não te explicar, não adianta, o seu problema é técnico, você tem que entender pelo menos o básico disso aqui para eu responder a sua pergunta, porque não é sim ou não. Né? Existem ponderações. Não é hermenêutica, né? Não, então. Nem sempre o verde é verde? Não, o técnico é 1 mais 1 é 2. Mas assim, principalmente na perícia, a gente costuma falar que o engenheiro ele é muito cartesiano, né? Ou é 1, ou é 2, ou é sim, ou é não. Mas, na verdade... O telefone dele tá tocando no meio da gravação. Mas, na verdade, existe um encadeamento lógico, mas não é tão exato, né? Você trabalha com probabilidades também, né? Verdade. Qual que é a probabilidade dele ter feito tal coisa? É baixa? É alta? Então, isso tudo a gente também não fala rigorosamente, ele não fez. Olha, existe uma alta probabilidade
que essa hipótese seja a verdadeira. Sim, você trabalha com aquela suposição de que aquilo Sim. deveria ser feito, que aquilo... Porque muitas vezes que eu vejo, por exemplo, eu acho que você deve ver a mesma coisa. A maioria das perícias que são feitas são... A maioria não, mas eu acho que a maioria, sim, é visual. Você vai lá e faz o visual, porque muitas vezes você não tem como fazer um ensaio de uma coisa, a não ser que esteja caindo, você vai fazer um ensaio do concreto, alguma coisa. E o mais complicado que eu vejo é a parte de solo, né? Porque você não consegue ver o que foi feito para baixo de solo. Você vai ter que escavar, tirar, e às vezes a pessoa não quer fazer isso, né? Construções enterradas, né? É bem complicado. A gente até tem equipamento com câmera que Scanner hoje em dia, né? Scanner e tal, mas é bem, assim, dentre as perícias que eu vejo, né? Precisar de equipamento, até termográfica, que é uma coisa que hoje está super difundida e que todo perito acaba tendo uma termográfica, e eu acho importante, mas ela não é essencial. Muitas vezes, a sensibilidade do perito, do engenheiro, em analisar aquela... A gente chama de fazer a busca da lógica, né? O nexo causal. Qual é o nexo causal? Tem uma umidade. Qual é o nexo causal da umidade? A gente vai em cima, Origem, vai né? ver se é o apartamento de cima, se foi feita impermeabilização, há quanto tempo foi feito, e a gente vai descrevendo todo o nexo causal até chegar lá. Mas equipamento é bom, mas ele é essencial em todos os casos? Nunca. Nunca falaria isso. Ele pode ser essencial para um caso ou outro, mas a sensibilidade, a experiência do perito é muito mais importante que qualquer equipamento. E tem algumas coisas, né? Por exemplo, uma perícia... Eu fiz recentemente em Cubatão, numa região que o solo mudou nos últimos 50 anos. O encharcamento do solo, ele muda. E aí, o que acontece? O imóvel, ele está cedendo. Mas o que ele está cedendo? Inteiro. Ele não é... Porque o solo está cedendo inteiro embaixo do imóvel. Essa é uma anomalia exógena. Porque é uma anomalia que não dependeu das condições de construção nem de projeto. Nem de projeto. Houve uma modificação no solo, como você está me contando, por alguma razão externa. Né? Então, é uma anomalia exógena. Acho que tem uma questão que está acontecendo ali na região. Desce a Bandeirantes, aí você tem aquele bairro depois do aeroporto. Como é que chama ali, aquele bairro ali? Brooklyn. Não. Quando você desce a Bandeirantes, passou o aeroporto à direita ali. Como é que chama aquela região ali? Não é... eu sou Saúde. Bom, não é. Bosque da Saúde. É uma região nobre ali que você está falando. Isso. Eu tive um caso ali... Planalto Paulista. Planalto Paulista, isso. Mas é aquela mais baixada ali. Eu tive um caso recente, inclusive o rapaz ele é médico legista. E aí eu fui no prédio, porque teve uma construção do lado, eu verifiquei que o cara realmente acabou com a casa dele, porque o cara não limpou calha, deixou uma bagunça. Mas isso é uma coisa da obra. A casa dele, ela está cedendo em bloco para o fundo. Uma coisa absurda. E aí, eu vi que tem muito prédio no entorno. E já me disseram que aquela região ali está com muitas casas com problema. Drenagem da água do solo. Lençol freático. Está tendo recalque, mas não é só naquela. São várias ali naquela região. Logo, logo vai ter muita... Logo vai ter até matéria de jornal, se bobear, com aquela região ali. Exatamente. Faz o bombeamento e aí desce o nível do lençol freático e acaba mexendo. A casa está em bloco, né? Assim, ó, Fabi. Poxa. Em bloco, se você olhar, a porta não fecha mais. Se você colocar a bolinha, ela corre pro fundo. Uma coisa louca ali. Nossa. O cara quer arrumar. Eu falei, infelizmente, não dá. O que você vai gastar aqui, você derruba e faz outra casa. Na verdade, é só reforço, né? Reforço estrutural Fabiana, mesmo. Conta pra gente aqui uma coisa. Nós falamos sobre as perícias, né? E as avaliações de imóveis. Quando que é importante? Quando que judicialmente é necessário uma avaliação de imóvel? Quais são as situações? Basicamente, a gente avalia imóvel para pagar dívida. Né? São penhoras, falências, recuperações judiciais. Divórcios, para fazer... a partilha de bens, né? São esses casos mesmo, em que o valor do imóvel é importante por algum problema financeiro ali das partes, né? Quem é que pode fazer uma avaliação desse tipo? Engenheiros e arquitetos. Por quê? Da mesma forma que a gente estava falando das normas, existe norma de avaliação de bens, que é a 14653. Essa norma ela é dividida, para vocês terem ideia,
em 7 partes. Avaliação não é opinião. A gente até fez um evento que a gente teve uma moção que deu origem a uma cartilha que vocês podem fazer download pelo site do IBAP São Paulo. Avaliação não é opinião. A avaliação, ela é um trabalho técnico, científico. Por quê? Existem várias metodologias, né? A gente pode usar o método comparativo direto, pode ser por fatores no comparativo direto, como pode ser por inferência estatística. Aí a gente tem o método da renda, que aquele imóvel vale pelo que ele rende. Temos o método do custo, né? E ainda a gente usa o evolutivo, que é o terreno mais benfeitoria. Então, existem várias metodologias. E tudo vai depender do quê? De que dados a gente tem disponível. Né? Qual é a finalidade? Então, assim, você vai num imóvel, vai numa região. Opa! Ele falou de você. Agora é você. A gente vai... Desculpa. Foi engraçado. Foi bom. Hora do remédio do meu filho. Então esquecer. liga pra ele. Não, ele tá na escola. Lá na escola eles dão, é final de semana. Só que eu tenho que ajustar aqui o relógio. Tá certo, Pra isso deixar. é importante. Mas aí o que acontece, né? A gente faz um tratamento daquela amostra, porque a gente pega elementos ou à venda ou vendidos da região, semelhantes ou não, vai depender do que a gente tem disponível, e aí é que você vai escolher a metodologia que você vai aplicar, né? E aí a gente faz um tratamento daquela amostra, tratamento científico, ponderando vários fatores, várias características, frente, profundidade, topografia, localização, consistência do solo, né, ponto influenciante, se é perto do metrô, né, se é um imóvel comercial, a frente é muito importante, porque a gente chama de tamanho da vitrine, né, e tudo depende da vocação do imóvel, para ver qual metodologia, para ver que amostragem você tem. E aí que a gente tem a norma, que é um trabalho técnico desenvolvido em 7 partes, que vem assim sempre evoluindo, né? Não é um trabalho também que caiu do céu. Tem aí a engenharia de avaliações, ela tem mais de 50 anos. Inclusive tem cursos de pós-graduação, né, Ian? Sim, tem a gente Engenharia de avaliações. tem, inclusive o IBAP tem a pós-graduação de avaliações e perícias pela Universidade Mackenzie. Ah, bacana. São professores do IBAP, é coordenado pelo IBAP, feito pela Universidade Mackenzie. É um curso que eu fiz quando eu era na FAP. E aí passou para o Mackenzie. Legal. Né? E sabe o que eu acho bacana, assim? Que você faz todo esse estudo, tudo, aí você vai o proprietário do imóvel e fala assim, mas eu chamei o corretor já, o corretor de imóvel já avaliou aqui para mim. Então, eu não sou contra corretor, não. Sim, lógico. Tá, mas eu acho que são trabalhos distintos. Né? O corretor, ele dá uma opinião. Ele quer focar na venda, né? E ele é interessado no valor, porque ele ganha pelo percentual do imóvel. O engenheiro, não. Só que, assim, existe uma diferença. O corretor, ele faz o PETAM, que é o Parecer Técnico de Avaliação Mercadológica. E o engenheiro arquiteto faz o laudo de avaliação. A diferença é, o engenheiro, ele usa a metodologia científica. Se você estiver se divorciando e você tiver o único bem para partilhar, né? E você precisa daquilo para continuar a sua vida. Você vai aceitar uma opinião ou você vai querer um trabalho científico auditável? Né? Porque você quer justiça. Tudo que envolve justiça tem que ser muito fundamentado. Né? O corretor, ele pega o seu imóvel... Por exemplo, eu vou vender meu apartamento. Eu vou mandar um corretor vir e falar, olha, põe aí para mim um valor, vamos pôr um anúncio. E aí ele vai ficar exposto. Se ninguém aparecer, dependendo do mercado que você está, é porque está muito alto, né? Sim. Aí você, ele tem depois a percepção de um tempo, da venda, né? O mercadológico, aquilo que você falou. Aí depois de um tempo, você baixa aquele valor. Vamos baixar aí. Põe, em vez de 250, põe 230, 240. No laudo de avaliação não existe isso. É para aquela data específica do laudo e é o valor de mercado naquela situação. Naquela situação do imóvel, naquela data, naquele mercado específico para aquilo. E o entendimento de justiça, tanto para falência quanto para penhoras, pagamentos de dívidas, é você ter um trabalho fundamentado, auditável, né, a tal da integridade do trabalho, né? Rastreabilidade, credibilidade. Tem um mercado grande, né? Porque quanto mais os bancos financiam os imóveis, mais tem um mercado para trabalhar na área de avaliações, né? Então, essa é a prova maior
de que o laudo de avaliação tem que ser engenheiro e arquiteto. Vai ver se instituição financeira pega opinião. Não, eles pegam Claro o que laudo não. de avaliação do engenheiro. Eles trabalham, o dinheiro eles trabalham, o dinheiro trabalha para eles. Então, eles têm que ter a certeza de que, por exemplo, eles estão dando garantia em alguma coisa, te dando um financiamento e você está dando um bem de garantia, eles precisam ter certeza que aquele bem vale aquilo que você está falando. Só que eles não querem opinião, eles querem um laudo. Para isso, eles contratam engenheiro ou arquiteto. Perfeito. Deixa eu aproveitar aqui, Fabi, dizer aqui para os nossos ouvintes que esse programa, esse podcast, ele é uma parceria, um convênio entre o CREA São Paulo e a Associação de Engenheiros e Agrônomos de Mauá, pelo convênio que foi firmado agora para essa nossa gestão. E dizer que as pessoas podem acessar as nossas plataformas pelo www.asean.org.br, lá curtir no Facebook, Instagram. Estamos lá, vai ter esse podcast vai estar aqui no nosso canal do YouTube e, se tudo der certo, vai estar também disponível no Spotify. Exato. Legal, hein? Isso aí. Bacana. CREA, parabéns aí pela iniciativa de fazer parte desse projeto aqui. Muito Legal. Bacana. Boa. Bacana, vamos... Bora continuar. Bora continuar? Bora continuar. Então, tá bom, vamos lá. O assunto é bom, né? O assunto é bom. Com A certeza. convidada tem muita propriedade no assunto. Fabiana, vamos lá. Para aquele engenheiro, nossos associados, os nossos ouvintes que querem ir para a carreira de perito e como é que ele... Qual que é o caminho? Primeiro Fala o passo. caminho. Qual que são os passos que você falaria? Primeira coisa, procura o IBAP. E olha, você tirou as palavras da minha boca. Eu, como diretora do IBAP, não posso, né? Porque a minha carreira de perita, ela iniciou no IBAP. Foi lá que eu encontrei pessoas para me ajudarem a ingressar na carreira, né? E, assim, o perito, ele é um trabalho muito isolado. Muitas vezes você está sozinho ali, você não tem um escritório. Eu tenho meu escritório, mas eu não tenho funcionários. As perícias são minhas. Verdade. Então, é um trabalho solitário, vamos dizer, né? E é bom você ter um lugar onde você troca essa experiência. Eu comecei no IBAP, né? Agora, vamos falar legalmente. Legalmente, para ser perito, você precisa ser do IBAP? Não. Né? Verdade seja dita, você não precisa. Graduou. Você é engenheiro, você tem lá as suas atribuições e dentro das suas atribuições você pode fazer. E uma das atribuições do engenheiro é a avaliação e perícia, né? Mas, para começar, primeiro, a gente não se aventura em nada, né? A gente tem que estar preparado para atuar, principalmente com justiça. Porque você vai ser cobrado por um tribunal. Então, você precisa estar, primeiro, além de habilitado, estar capacitado, né? A gente não se aventura. Primeira coisa, faz uma pesquisa. Como funciona isso? Qual que é a atuação do engenheiro na perícia, né? E depois que você tiver pelo menos essas informações mínimas de como você pode atuar na perícia, procura se especializar, né? Lógico, temos o curso de pós-graduação, mas tem os cursos avulsos. Eu sempre indico os do IBAP, temos outros também, que eu não sei opinar se é bom, se é ruim, eu conheço os do IBAP. Mas procura primeiro se qualificar. Muito importante, se tiver oportunidade, acompanhe um perito, para você ver como que funciona, né? Se você tiver oportunidade de... Quando eu comecei na perícia, eu ganhava... O que eu ganhava, assim, para acompanhar perito era basicamente o custo que eu tinha. Sim, sim. Né? Mas é a maior experiência que você pode ter para atuar futuramente. Inclusive, parece que você pode também colocar, quando você vai nos juizados, né, nas varas, se cadastrar para fazer o voluntário, né? O que eles chamam de... Não é voluntário, é assistência gratuita. Então, assistência judicial gratuita, eles têm um fundo de assistência judiciária. Quem tem esse fundo é a Secretaria de Justiça, que fornece essa verba, e quem faz a gestão da verba é a Defensoria Pública do Estado. Para você atuar como perito pela Defensoria Pública, você tem que ser nomeado pelo juiz. E aí o juiz te nomeando, ele te avisa, né? Olha, você vai fazer isso aqui pela Defensoria Pública. Aí você chora, porque realmente a verba é irrisória. Para você ter uma ideia, faz 18 anos que não reajusta. É um valor bem baixo, né? R$292, muitas vezes. E eles descontam na fonte o imposto de renda. Então, assim, você acaba pagando para fazer a perícia.
Para você que está começando e você É quer o- mostrar é o seu bom, trabalho, é uma oportunidade de você levar para o juiz. E também não vou falar que não faço. Eu faço também. Muitos juízes que confiam no meu trabalho e que vêm recorrentemente me nomeando, eu faço Gratuita, pela defensoria também, né? Porque seria muito ingrato da minha parte, né? A gente sabe como que é a justiça e a gente sabe qual é a situação que a gente tem na maioria das vezes de pessoas que realmente não têm como custear. E o juiz precisa desse trabalho, né? Ele não pode parar o processo. Muitas vezes ele passa por vários peritos, porque os peritos vão declinando, porque eu não vou pagar para trabalhar, não vou fazer de graça, né? Esse é um. A gente tem de 292 a 800 e pouquinho o valor dessa verba. E ela é variável de acordo com o valor da causa. Né? A gente lá no IBAP, junto com o CREA, estamos trabalhando com o pessoal lá da Secretaria de Justiça para ver se a gente modifica Melhor isso. isso. Estamos trabalhando. Agora, tem um outro convênio, acho que não existe mais, né? Acho que foi revogado, que era da Defensoria com o CREA, mas era para fazer assistência técnica para a defensoria. Quando a defensoria entrar com o processo, ela precisasse de um laudo, ela recorria a esse convênio, mas eu não tenho certeza se ele ainda está em eu vigor. acho que é um pouquinho mais alto o valor. Eu acho que está suspenso porque não, eu não acho que- renovou. Tá. Exato. Então, Mas o CAU tem. O CAU eu tenho certeza que renovou. Então, só para continuar aqui, se um profissional quiser partir para essa área de perícia, primeiro ponto é ele ver se ele tem capacidade técnica para atender aquela demanda. Não, sim, Isso. também, né? Porque não é só você fazer o curso no IBAP se você não entende. Ah, eu vou ser um perito de Isso solo, aí. eu não entendo de solo. O cara Não, tem que mas, entender então, pelo mas menos posso da... te falar uma coisa que eu Posso. acho bastante importante a gente colocar aqui, já que a gente está falando de perícia? Nenhum perito sabe tudo. Né? A gente se especializa, a gente corre atrás de se qualificar, mas a gente não tem como saber todas as matérias que podem vir a aparecer no processo. Muitas vezes aparece um problema ali de engenharia que é muito específico e você não é qualificado a ponto de achar aquele problema. Vamos supor, você tem um problema de fundação. Eu não sou especialista em fundação, né? Eu sou engenheira. Eu tenho a Tem habilitação? habilitação? Tenho. Tem. Mas eu vou me aventurar? Não, você vai recorrer a um especialista. Exatamente. Você tem dois caminhos. Ou você declina e fala, olha, apesar de existir a atribuição, não existe a necessidade de um especialista na matéria X. Ou você contrata um colega, né? Muitas perícias são multidisciplinares. Sim. E você contrata até mais do que um colega. Você contrata um calculista e um especialista em solos, muitas vezes. Você precisa de um especialista em matérias específicas profundas, que não adianta você querer abraçar o mundo e entregar um trabalho raso. Porque aquele trabalho raso não vai fazer a justiça que se procura. Verdade. Exato. Eu já declinei num trabalho recente, me chamaram de uma prefeitura para ver um teatro. Sabe aquelas estruturas que segura todas as cortinas do teatro, toda a iluminação, que é uma estrutura metálica enorme, tudo? Então ela estava cedendo aquela estrutura. Eles não tinham projeto. A construtora faliu, que fez o projeto do teatro, tal. Sem projeto, sem saber peso da estrutura, sem saber nada, como é que você faz a perícia? Aqui em Mauá Falei, tem a que- gente teve um caso. A nossa passarela, que é único hoje, nós temos 2 acessos para pedestres aqui do lado de cá, como ele falou que tem a linha de que corta, né, a cidade, para atravessar para lado de lá. É a passarela, que tinha escada rolante, inclusive hoje não tem mais, e o bulevar, que foi desativado para fazer a parte lá, estão fazendo em pré-moldado. Então não tem mais o acesso. Agora está pelo viaduto. Teve um show do Péricles aqui em Mauá, e a passarela teve assim, não teve controle de fluxo, lotou de gente, ela tem uns pontos em balanço e ela cedeu. Por exemplo, qual é o problema do que teve lá? É metálico? Meu, engenheiro mecânico. Não adianta você querer, como engenheiro civil, ir lá dar um laudo. Não vai dar certo, vai dar ruim. Em algum a momento vai gente, como, faltar. assim, na verdade, a estrutura metálica sempre é uma discussão, né? O engenheiro civil, ele tem atribuição para projetar Projetar. e utilizar os perfis, Perfeito. né? O engenheiro mecânico, ele faz toda a composição do perfil, né? Ele cuida daquela parte do material, de qual é o formato do perfil. O engenheiro civil, ele pode projetar, desde que na faculdade que ele cursou,
exista a cadeira em estruturas metálicas. Perfeito. Né? Porque existem aí faculdades que não lecionam essa matéria. Aí, mesmo sendo engenheiro civil, ele não pode projetar. Porque se você vai entrar, por exemplo, num ponto de escoamento do aço, o aço escoou, você vai dar laudo que o aço escoou? Não. Aí você faz Não isso. vai, é mecânico. E aí, nesses casos específicos, onde a gente não tem a especialidade, né, a É especialização, bom chama um colega Perfeito, estrutural. sim, perfeito. Né? Porque não pode perder o foco. O foco é resolver o problema. Né? Não é você entregar o trabalho. E quando você terminou uma perícia, você viu a necessidade de indicar alguma coisa, você pode fazer essa indicação também no seu relatório, não pode? Sim. Eu indico que vocês procurem um especialista em Sim. tal parte para fazer essa aqui. Com certeza. Muitas vezes você entra lá, o juiz quer saber qual é o problema e quanto custa reparar. Né? E aí eu fiz um trabalho também de perícia que precisava instalar dreno horizontal profundo, que a gente chama de DHP. Né? Quanto custa reparar? Precisamos de um especialista. E orçamentos. E precisamos de um cara especialista naquilo. Então, o que eu falo no meu laudo? Eu calculo todos os problemas. Esse problema aqui, excelência, preciso de um especialista. Né? Aí fica a critério do juiz se eu subcontrato um especialista ou se ele busca. Normalmente, eles pedem para que a gente, né, procure o especialista. Entendi. Isso, o CREA me ajuda muito. Legal. Sendo conselheira do CREA, a gente tem acesso a muitas pessoas, né? É. Faculdades, laboratórios. E lá a gente faz um networking maravilhoso. Verdade. Inclusive Nós temos o GTT. É, A gente faz parte, a Fabiana é a coordenadora do GTT de avaliação e perícia. exatamente. Bacana. Que devia ser permanente. Pode ser. Ele é provisório? É que porque todo ano ele tem que ser aprovado. Ah, No Confea, a gente já tem. Também participei lá de uma comissão de avaliação e perícia no Confea, lá em Brasília. Essa também é aprovada. Mas tem CREA, não é o caso de São Paulo ainda, que já tem essa comissão como permanente, Comissão de Avaliação e Perícia. Olha que legal. Porque é um assunto que a gente precisa estar o tempo todo. Ainda mais hoje, né? Hoje tem analisando. muito feito que precisa ser avaliado. Muito... E hoje em dia ainda tudo judicializa, né? Tudo é judicializado hoje em dia, né? Existe a mediação e a arbitragem. Importante falar aqui para os nossos ouvintes aqui que o engenheiro ele também atua na mediação e arbitragem como perito, né? E como árbitro, que também é um mercado muito bom, está crescendo no Brasil e são os contratos mais lucrativos. bacana. Mas Fabiana, vale a pena. estamos chegando no fim. Ah, do nosso jura? Eu tenho um programa. monte de coisa para falar ainda. Ó, eu não falei do manual do proprietário de operação e manutenção que as construtoras não podem deixar de fazer. E agora? Eu não falei de inspeção predial. Eu não Nossa! Nossa, mas nosso horário está acabando aqui. Nós vamos convidá-la para uma segunda etapa? uma segunda etapa, exatamente. Caramba, meu. Ficou Eu com fico gosto de quero lisonjeada. mais. E assim, esse assunto é um assunto enorme, né? Os engenheiros não têm ideia, muitas vezes, da quantidade de mercado que a gente pode atuar. Que tem mercado pra caramba. E, às vezes, falta de informação. E parabéns aí por estar levando a informação pra galera toda. Legal. Então, vamos lá. Em 1 minuto, você consegue fazer umas considerações finais para a gente, para os nossos ouvintes? Eu acho que o que eu tinha de mais importante para trazer, primeiro, para o engenheiro, você é necessário. Você não... porque a gente tem, muitas vezes, aquela síndrome do... Patinho feio. Do patinho feio, a gente é visto como só se... é caro, a gente só contrata se der. Você é necessário. Então, saiba o seu valor, né? Cada 10 advogados que se formam, acho que tem um engenheiro. Então, nós somos necessários. Valorize-se, porque precisamos de você. Na perícia, para os contratantes, contratem engenheiros. Não é caro, você vai acabar gastando mais, tendo maior prejuízo sem usar um técnico e ficar pedalando ali, patinando no problema. E quando contratar um engenheiro, é a solução mais adequada e menos custosa, na verdade. Bom, tivemos um bate-papo aqui com a Fabiana Albano, diretora do IBAP, engenheira civil, no Conexão ASEAN. É isso, eu agradeço aí a participação mais uma vez da nossa técnica aí com o nosso Plínio, né? Fabiana, muito obrigado por ter aceito o convite, vindo lá. Imagina, eu que agradeço. Né? Você veio de longe, de manhã aqui em Mauá, então... Mas Imagina, é um prazer agradecemos para mim. muito a Eu sua que presença. agradeço.
E é isso, mais um Conexão Anciã chegando no final, Edu. Obrigado, gente. A Até todos. mais. Acessem lá, hein, pessoal. Não esquece, não. Você viu quanto assunto? É.